A história do lobisomem que foi amaldiçoado por uma bruxa. Olá pessoal! Bem-vindo Sombra e Segredos vídeo. Hoje, vamos falar sobre a história de um lobisomem que foi amaldiçoado por uma bruxa. Esta é uma história antiga que tem sido contada há séculos, e há muitas versões diferentes dela. Mas a essência da história é sempre a mesma. Um homem é amaldiçoado por uma bruxa para se transformar em um lobisomem todas as noites de lua cheia. A história do lobisomem é uma história de medo, mas também é uma história de esperança. O lobisomem da nossa história é um homem gentil e compassivo que não quer machucar ninguém. Ele está preso em sua maldição, mas ele nunca desiste de encontrar uma maneira de quebrar. Era uma noite escura e tempestuosa. O vento rugia e os trovões retumbavam, e a chuva caía em torrentes. No meio da tempestade, uma figura alta e peluda caminhava pela floresta. A figura era um lobisomem, e estava em busca de sua próxima presa. O lobisomem tinha sido um homem uma vez, mas havia sido amaldiçoado por uma bruxa. Agora, ele era forçado a se transformar em um lobo feroz todas as noites de lua cheia. O lobisomem odiava sua maldição, mas não podia fazer nada para quebrá-la. O lobisomem caminhava pela floresta há horas, sem encontrar nenhuma presa. Ele estava começando a ficar frustrado e faminto, quando ouviu um barulho. Ele se virou e viu uma jovem caminhando pela floresta. A jovem estava sozinha e desprevenida, e o lobisomem sabia que esta era sua chance. O lobisomem se lançou sobre a jovem, e ela gritou de medo. O lobisomem a agarrou com os dentes e a rasgou com suas garras. A jovem morreu rapidamente, e o lobisomem se alimentou dela. Depois de se alimentar, o lobisomem voltou para a floresta. Ele estava saciado, mas também estava arrependido. Ele não queria machucar ninguém, mas não conseguia controlar sua transformação. O lobisomem sabia que teria que encontrar uma maneira de quebrar sua maldição, mas não sabia como. O lobisomem continuou a vagar pela floresta, procurando uma maneira de quebrar sua maldição. Ele conheceu muitas pessoas ao longo do caminho, mas ninguém podia ajudá-lo. O lobisomem estava começando a perder as esperanças quando conheceu uma velha senhora. A velha senhora morava em uma pequena cabana na floresta. Ela era uma bruxa e sabia sobre a maldição do lobisomem. A bruxa disse ao lobisomem que havia uma maneira de quebrar sua maldição, mas que seria difícil. A bruxa disse ao lobisomem que ele teria que encontrar uma flor mágica que crescia em uma montanha distante. A flor era chamada de Flor da Lua e só florescia na noite de lua cheia. O lobisomem sabia que seria uma tarefa perigosa, mas estava determinado a quebrar sua maldição. Ele se despediu da bruxa e partiu para a montanha. O lobisomem caminhou pela floresta por dias, até chegar à montanha. Ele escalou a montanha e encontrou a Flor da Lua. A flor era pequena e branca, e estava cheia de luz. O lobisomem colheu a Flor da Lua e voltou para a cabana da bruxa. A bruxa disse ao lobisomem que ele deveria comer a Flor da Lua na noite de lua cheia. O lobisomem comeu a Flor da Lua na noite de lua cheia. Ele sentiu uma energia estranha fluindo por seu corpo, e então ele viu uma luz brilhante. A luz desapareceu, e o lobisomem estava de volta ao seu antigo eu. O lobisomem estava finalmente livre de sua maldição. Ele agradeceu à bruxa e voltou para sua casa. Ele viveu feliz para sempre. A história do lobisomem é uma história que nos ensina que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, não importa o quão difíceis eles pareçam. É uma história que nos ensina que o amor sempre vence o ódio e que a esperança sempre vence o medo.